É, Bom, primeiro quero agradecer imensamente esse privilégio, essa oportunidade, né, de estar de novo com vocês, com Ana e Elza. A gente tem se encontrado em algumas bancas e tem sido um presente, sempre bancas muito interessantes e muito que me enriquecem, que me fazem crescer como pessoa, como artista, como professor. E não foi diferente dessa vez, né? E também esse espaço da Unirio, que eu tenho muito respeito e admiração, onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, e acho a universidade pública uma das coisas mais importantes desse país. Então, é muito bom estar aqui, sempre. E muita emoção também pelo Renato, que eu conheço há muitos anos. Quando ele chegou praticamente no Rio, a gente morou no mesmo prédio. Tem muito tempo, né? E não é? E acompanho o trabalho dele há muito tempo, né? Principalmente de a gente se encontrando e o trabalho dele também como comunicador, como no Canal Saúde, que é um trabalho espetacular, né? Que é um trabalho que eu acho que ajuda muito a ele ter essa clareza, essa nitidez, essa maneira de se comunicar. Isso é muito bom. Ele tem esse dom e eu acho que ele usa isso no trabalho também, obviamente, e a sua direção, o ser artístico que ele é. Então é muito bom. E essa dissertação, ela entra num lugar que a Unirio começou há muito tempo, e eu, na época, estudava, fazia o mestrado, que era o trabalho artístico, né? Os memoriais, e eu mesmo fiz uma dissertação por aí, teve algumas, né? E essa tem um além, porque ela não é só um memorial, ela é uma dissertação, sim. Então, ela junta o memorial e a dissertação, quer dizer, ela analisa, avalia um trabalho artístico, que é concreto, né? Imagina, um trabalho que tem uma companhia, que tem espetáculos, que tem história concreta de ser feito, ser apresentado, e tem a reflexão sobre isso. E eu queria dizer que achei a bibliografia muito consistente. Eu falo Zumthor, você fala Zumthor, não sei quem está certo, mas é porque foi assim que eu, mas isso não interessa. Então, eu acho que é Zunto, mas pode ser Zuntor também. Sei lá. E eu fiquei feliz, porque é um autor que foi difícil conseguir o livro dele, eu tenho xerocado, porque está esgotado, né, esse livro, e ele me ajudou muito a entender muita coisa. Então, achei muito legal quando você pegou esse autor, quando você pegou o Edward T. Hall, que é um autor dos anos 70, que é A Dimensão Oculta, que é um livro que foi muito importante para mim, em todos os sentidos, principalmente na questão da espacialidade, né? E vários outros, tipo Edgar Morin e outros que eu não conhecia, as entrevistas do final, né, de professores, né, muito consistentes. Então, quando você coloca por exemplo, a professora Edilene falando sobre o Zunto, o professor Guilherme Gontijo, que também é poeta, e esse poema maravilhoso, Pouta, que eu não conhecia, então já ganhei com isso, vou pesquisar sobre ele, né? E também a Lúcio Agra, em suma, os anexos do tomo 2 são excelentes, porque são material para outras pessoas pesquisarem também. Eles estão livres, limpos ali, é fonte primária, né? Que você cavou aí com a sua boa maneira de saber entrevistar. Você entrevista muito bem. Então, é o reflexo disso que vai ter a ver com o que você construiu em toda essa dissertação e também na coisa do memorial. Você narra muito bem as histórias, como foi o processo. Então, eu acho assim que é uma tese, uma dissertação muito bem embasada, muito consistente, muito bem escrita, né? E você também escreve poeticamente, o que é ótimo. Você não é hermético, mas ao mesmo tempo não é superficial, o que é ótimo. Então, tem muito material, é difícil falar de tudo que eu li, mas eu anotei muita coisa, e aí, peraí, deixa eu botar aqui o cronômetro, porque eu também tenho esse problema de falar muito. Aí você, Ana, vai me gongar aí quando tiver que me gongar. Então, assim, primeiro, fora todo o teu trabalho, que é maravilhoso, posso já antecipar isso, eu acho que é um trabalho importante. Me toca muito porque a poesia sempre foi uma coisa fundamental na minha vida. Desde que eu comecei a me entender
eu comecei com poesia, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, Drummond, Neruda, e por aí vai. E aí isso não parou nunca, né? Há pouco tempo dirigi 2 espetáculos poéticos, o Cora Coralina e o Tenho Quebrado Copos, da Ana Martins Marques. Você até foi ver os dois, foi ótimo ter você lá. E sempre estou ligado nessa questão da poesia, porque ela me alimenta. Então, eu consumo poesia, eu compro poesia. Eu tenho a maior alegria de comprar um novo poeta e botar na estante, ler, depois pegar de novo, ficar pensando, me alegra o dia, né? Então, assim, para mim foi um presente poder ler esse trabalho, ver o caminho que você percorreu com a tua companhia, como você desenvolveu isso, os conceitos que estão colocados aqui. E eu dou uma disciplina agora na Cal, que é basicamente uma delas, o trabalho sobre Shakespeare, né? E aí trabalho em cima do Hamlet, basicamente, é até uma aula online, curioso, e a gente trabalha o Hamlet, estuda, né, para depois no final fazer um doc em vídeo. E tem um determinado momento que eu falo, gente, agora vamos ler os sonetos, né? Porque o Shakespeare queria ser poeta antes de tudo. E ele ser poeta faz com que a obra dele seja o que é. Né? Até a Bárbara Iladora falava que o Shakespeare fez teatro porque ele precisava de dinheiro, porque a poesia não dá dinheiro. Então, por isso que ele fez. Na verdade, ele era mais poeta do que dramaturgo, olha só. Mas é porque a poesia está na obra dele, está nos solilóquios, está nas imagens. Então, quando as pessoas começam a entender a coisa do pentâmetro e principalmente do decassílabo, que seria a referência da língua portuguesa ao pentâmetro, né? Claro que tem uma limitação ali, elas começam a entender a importância do ritmo, a importância da vocalidade, que é um conceito do Zumthor que me é muito caro também, né? Então, assim, acabou que eu acho que o teu trabalho, a questão pedagógica dele, não é só sobre a poesia. A poesia é o teu caminho primeiro, mas eu acho que ele é uma maneira de se aproximar dos atores, das atrizes, é uma maneira de conduzir um ensaio, é uma maneira de você despertar o poético, que pode não estar no poema, pode estar na prosa, né? Então, por exemplo, a Ana Martins, só para ela tem um poema que se chama prosa, 2 que chamam prosa. A gente até usa na. Eu não vou falar ali todo, mas tem um determinado momento que ela fala. No ensaio sobre Marina Tsvetaeva, Joseph Brodsky diz que ninguém sabe o que perde a poesia quando um poeta se volta para a prosa. Mas é certo que a prosa ganha muito. Afinal, a poesia, a imagem também é de Brodsky, é aviação e a prosa, infantaria. Numa entrevista, João Cabral de Melo Neto, que você trabalha, diz que a poesia tem alguma coisa de laboratório. É como se a literatura fosse uma fábrica, ele diz, que produz romances, contos, ensaios, mas tem um laboratório onde se faz pesquisa para todas essas coisas. Esse laboratório é a poesia. Na livraria, quando pergunto sobre a estante de poesia, o livreiro aponta e diz: os livros de poemas ficam ali, perto do chão. Tudo isso foi dito em prosa. Então, assim, o humor da Ana Martins, né? Que ela está falando de poesia, ela é uma poeta incrível. Para mim, hoje é a maior poeta brasileira contemporânea, né? E você até cita Marília Garcia, que é outra poeta incrível, né? E eu te diria que tem outros, você deve saber, claro, mas tem o Rafael Zaca, que é professor da PUC, tem o Lê Prevot, que foi aluno da Unirio, tem o Ayrton Gustavo, que faz umas coisas interessantes, tem a Angélica Freitas, não podemos nos esquecer do Armando Freitas Filho, né, que é um poeta delicadíssimo, e tantos outros. Então, a nossa poesia brasileira está muito rica. Está surgindo toda hora poetas, fora o que você fala do slam, né? Eu tenho uma aluna, a Andréa Bach, que é das Minas, do slam das Minas. André é impressionante quando ela entra e começa a falar poemas muito políticos, né? Que o slam é muito político, é muito de resistência, né? De luta, né? Então tem muito a ver também com o teu trabalho em relação ao Solano. Eu conheci o filho dele, o Liberto, que você me passou o telefone.
porque a gente fez um adendo lá no Renoir, lá em São Paulo, e colocou, fechei a peça sobre Renoir com Solano Trindade. O Isaac da Hora falava o poema do Solano, com uma cuíca de fundo, aí o filho dele, o Liberto, foi lá, foi uma emoção incrível. E esse trabalho que você faz com o Solano é fundamental, um grande poeta, e esquecido, né, por toda a coisa do racismo, por tudo que ele sofreu. E esse espetáculo, eu, graças a Deus, consegui ver, porque os outros eu não vi, infelizmente. A gente trabalha e acaba não vendo. E o Negra Palavra é impressionante, é muito bom, é um trabalho criativo, comunicativo e belamente poético em todos os sentidos. Então, foi muito bom ter visto. Eu até, já colocando uma coisa, eu te diria que eu senti falta de ter link das peças, que talvez você tenha gravação, porque a foto é ótima, mas ela não tem a vocalidade. Se você puder botar um link, um QR Code, alguma coisa, num arquivo em que a gente tenha acesso, não às peças todas, mas a momentos dessas peças, seria maravilhoso, porque aí você completa, porque a gente fica curioso, né? Você fala, narra tão bem, conta a história, mostra os atores, fala como eles falam, mas é difícil, a gente tem esse recurso hoje, né? Então, eu te diria que se você, quando você fizer o livro, se fizer, eu espero que você faça, que você coloque um QR Code com os atores falando, porque vai ganhar muito. Como é que está o tempo? Espera aí. Ainda está. Espera aí, gente. Cronômetro, 7 minutos, né? 8, 10, sei lá, que eu comecei depois. Bom, aí eu fui anotando coisas aqui que me chamaram a atenção no seu trabalho. Eu tem uma coisa do Zuntor que eu acho importante, que ele fala, né, sobre a ação da voz, né, que confere autoridade ao poeta e ao artista. E ele fala, obviamente, da vocalidade, e aí ele fala dos portadores da voz poética. E aí você fala muito do Aderbal. Eu tive a graça de fazer 2 peças com Aderbal, né, Incêndios e Céus. E eu pude conferir que essa questão dele com o poético, né, que você faz uma referência do poema em cena e do romance em cena, era uma preocupação constante do Aderbal. Ele tinha uma visão poética sobre a cena, então ele sempre falava para a gente: não quero solenidade, eu quero aproximação, quero frescor, quero que. Isso não quer dizer que não tinha personagem, porque também não é uma peça, uma dramaturgia. Então, esse lance do ter ou não ter personagem é relativo. Mas, por exemplo, quando eu dirigi o Cora, a gente falou: não vamos fazer a Cora coralina, velhinha, não tem nada a ver. A Raquel é um instrumento para trazer a poesia da Cora, e não fazer uma coisa, seria ridículo, imagina, não dava. Mesmo a Fernanda fazendo a Adélia, que você coloca tão bem, eu pude ver essa peça na época, acho que todos nós aqui vimos, né, Ana e Elza, era incrível, porque era isso. A Fernanda dava espaço para a Adélia. Claro que tinha aquela pontuação da Fernanda, aquela acentuação clássica dela, que é a singularidade dela. Nenhum problema, exato. Dona Doida. Muito bom. E eu acho que aquilo te despertou, no começo, era muito jovem, né? E você abriu um campo. Então, assim, a potência do poema em cena porque exatamente quando você fala um poema, e acho que como um contador de história também, os griots, você fala dos griots, né? É, ele é a coisa, ele não está representando nada. E o poema te desnuda, ele te deixa. Se você ficar querendo interpretar o poema, representar o poema, ele morre. E aí, só para falar disso, aliás, 2 coisinhas também. Eu acho que valia a pena uma notinha sobre o que é o griot, porque todo mundo fala griot, mas aí as pessoas não sabem direito o que é. As pessoas acham 1000 coisas. Então, dá uma notinha sobre uma definição de griot e também sobre. Porque eu, por exemplo, não sabia o que era sobre aquela língua, o japonês, né? A, como é que tá? O Hakugoka, que é a tradição japonesa de contar histórias com humor.
eu pesquisei, mas valia a pena botar, porque na hora do fluxo da leitura, você não tem que ir no Google. E aí você vai, porque a tua leitura é muito boa. A gente quer ir, a gente não quer parar de ler. Então, só te diria isso, que eu acho que isso pode ajudar. E sobre o poema, eu vou ler só uma coisinha aqui, que eu sempre leio para os meus alunos. Então, se tiver algum aluno meu aqui, ele vai saber, porque eu leio sempre, e a Ana conhece também. Como falar poesia? Leonardo Cohen. Pegue a palavra borboleta. Para usar essa palavra, não é preciso fazer sua voz pesar menos de 1 grama ou adorná-la com pequenas asas empoeiradas. Não é preciso inventar um dia de sol, um campo de narcisos. Não é preciso estar apaixonado ou estar apaixonado por borboletas. A palavra borboleta não é uma borboleta de verdade. Há a palavra e há a borboleta. Se você confundir essas duas coisas, as pessoas terão direito de rir de você. Não faça tanto da palavra. Você quer sugerir que ama as borboletas mais do que qualquer um, ou que realmente entende a sua natureza? A palavra borboleta é apenas um detalhe. Não é uma oportunidade de você flutuar, elevar-se, ficar amigo das flores, simbolizar beleza e fragilidade, ou, de qualquer forma, personificar uma borboleta. Não interprete as palavras. Jamais interprete as palavras. Jamais tente sair do chão quando falar em voar. Jamais feche os olhos e solte a cabeça para o lado quando falar de morte. Não me olhe com olhos ardentes quando falar de amor. Se quiser me pressionar quando falar de amor, coloque sua mão no bolso ou debaixo do seu vestido e se divirta. Aí vou dar uma cortadinha aqui, que ele é longo. Fale as palavras, comunique os detalhes, dê passagem. Todos sabem que você está com dor. Você não pode contar à plateia tudo que você souber sobre o amor em todo verso de amor que disser. Dê passagem. E eles saberão o que você sabe porque eles já sabem disso. Você não tem nada a lhes ensinar. Você não é mais bonito do que eles são. Você não é mais sábio. Não grite com eles. Peraí. Não grite com eles. Não force uma penetração seca. Isso é sexo ruim. Não há mais palco, não há mais ribalta. Aí tem muito a ver com o teu trabalho. Você está entre pessoas. Então, seja modesto, fale as palavras, comunique os detalhes, dê passagem. Esteja por conta própria, como se em seu próprio espaço. Não finja. Não interprete as palavras. As palavras morrem se você as interpreta. Elas murcham e não nos resta mais nada a não ser a tua ambição. Evite florear. Não tenha medo de ser fraco. Não tenha vergonha de estar cansado. Você fica bem quando está cansado. Você fica como se pudesse continuar para sempre. Agora vem em meus braços. Você é o retrato da minha beleza. Esse poema do Leonardo Cohen, eu acho que ele tem tudo a ver com o que você fala. Dizer o poema, e não interpretar, impostar. E por isso que eu acho que o seu trabalho, Renato, ele é muito importante para os atores e as atrizes, para os professores também. Né? Ele entra num lugar dessa busca do de se abrir mesmo, né? Se colocar ali sem se achar maior, sem se achar um darling, o glamour do artista que entra. Isso não quer dizer que não possa haver isso também no personagem. Né? O Georges Banu ele fala uma coisa sobre o trabalho do Peter Brook que é muito legal. Ele fala que o Peter Brook os atores não jogam o personagem, eles jogam com o personagem. Então tem um entre, né, que é um diálogo de ator e personagem. O personagem está ali também. Só que todo mundo sabe que é você que está ali, né? E no teatro isso é muito mais evidente do que no cinema e na televisão. Até porque a presença física mexe muito. É só para. Porque tudo isso que eu estou falando, a tua tese, a tua dissertação, ela já diz tudo. Então, eu não vou ficar repetindo o que você já disse, mas sim o que você me trouxe pelo que você disse. Então, por exemplo, quando você fala do o João Pomerá, que eu adoro, ele tem um livro muito legal, se chama Teatro
en présence. Falar francês perto da Ana dá medo, tá? Porque ela fala muito bem. E ele fala o seguinte no livro, Conselho para os Atores, ele fala assim, não é uma peça de Joe Pomerá, mas é um poema de Joe Pomerá. E ele fala, os atores e as atrizes são parte do poema. É preciso tirar a máscara, pois há um capital artístico que é constituído pelas pessoas. Ele pede aos atores e às atrizes para não jogarem as palavras, mas de estar entre as palavras e terem a liberdade de trazer para a cena quem elas são. Os atores na sua companhia não são substituíveis. Ele pede para elas não jogarem, mas atuarem com quem elas são. Singularidade, que você fala. E você fala uma coisa legal quando você fala os próprios atores e atrizes escolhem o poema que vão dizer. Isso é maravilhoso, porque é a autonomia do ator também, da atriz, né? E é legal, porque quando você se aproxima disso, é muito mais forte do que você falar uma coisa que você não está vendo muito. Ele pede para elas serem as crianças dos seus pais. Olha que imagem poética. Para elas serem as crianças dos seus pais. Ele pede às pessoas para fazer com que ele veja, escute, sinta que eles são para fazer disso a matéria poética. Para isso é preciso tirar a máscara, ir de encontro ao maior abandono e com menos controle para se deixar ser. Não compor, nem dissimular. Mostrar. Então, assim, eu acho que tudo isso tem a ver com o seu trabalho. E você fala disso o tempo todo, né? Dessa questão da simplicidade, do contato. E aí eu penso no Grotowski, quando você fala, né, das 4 palavras, dos 4 verbos, né? E você está buscando isso, esses verbos que, no caso aqui, é receber, que é maravilhoso. Penso na Riane Nuschini, que recebe a plateia, né, na porta do teatro. Antigamente a gente tinha que ficar escondido, né? Essa coisa, o ator não pode aparecer antes porque quebra o negócio. Aproximação, né? Olhar e ser olhado, aí sim a questão da luz, né? Por exemplo, o contador de história, o Griot, ele quer que a plateia fique iluminada. Ele não quer a plateia no escuro, né? Quando a gente fez o Calango Deu, a plateia é sempre iluminada, porque a Suzana precisava ver aquela galera que estava ali, que era diferente do dia anterior, é diferente de sei quê. E o servir, achei muito bonito isso, tem tudo a ver com o Griot, porque o Griot ele serve aos outros. E essa palavra, que é perigosa, né? Porque servir pode ser uma coisa de opressão, um servidor, mas não, aqui é um oferecimento, é alguém que oferece coisas, que é a palavra bonita, né? Servir no sentido de estar se dando, né? De estar trazendo imagens, de estar trazendo beleza para o mundo, estar trazendo poesia. Bom, uma coisa que eu acho, só uma hora que você fala, um poeta, em compensação, jamais atenta contra a ambiguidade do vocábulo. Eu não sei se me lembro se você disse isso ou se é uma citação, mas eu diria que jamais é muito forte. Eu acho que jamais, por mais que alguém tenha dito esse jamais, eu questionaria o jamais. É uma palavra, na minha opinião, para uma dissertação. Depois você acha lá no. Pode ser que seja uma citação, e aí não é sua, lógico. Outra coisa que eu achei muito legal quando você fala do Zuntor, né? Que o poema em cena não é um recital nem declamação. Os atores não possuem um personagem, não têm a pretensão de representar o poeta, e sim dizer sua poesia para que o personagem poeta se forme na imaginação dos espectadores a partir do contato com a sua obra. Eu acho que isso, volto a falar, é para o poema, mas também é para qualquer peça de teatro, né? Essa ideia de entrar em contato, de se relacionar. E a quarta parede já era há muito tempo, né? Quem acredita ainda em quarta parede, mesmo que seja um espetáculo realista, onde não se relacione com a plateia, é impossível não sentir a plateia e isso fazer parte do evento, né? Então, e outra coisa que eu diria... é tanta coisa. Eu te diria uma coisa legal que eu acho que você vai gostar, a Ana conhece também,
que tem um contador de histórias do Ghana, né? Que ele tem até é fácil de achar no YouTube, é Three Bubbles of Wisdom. Ele se chama Masango Banda e ele dá uma aula sobre a distância. Então ele faz a mesma história, que é de uma aranha lá. Ele é um grande contador e ele fala inglês, no caso, e ele conta com 3 bolhas: a pequena bolha, a bolha média e a grande bolha. Então ele mostra que a grande bolha é a bolha de um teatro enorme. A média bolha é a bolha, digamos assim, de uma sala de aula. E a pequena bolha é a bolha de contar história para o seu filho para dormir, da sua filha, que é a pequena bolha. E isso entra muito em contrato com o Edward T. Hall, porque ele fala do íntimo, do pessoal, do público e do social. Exatamente isso, né? E trafegar por eles, dependendo do que você precisa, é uma arte mesmo. Então, às vezes, a intimidade ela precisa ser ampliada corporalmente porque você está num espaço maior. É claro que eu sei que você busca espaços mais íntimos, que o teu teatro tem essa pegada, mas pode acontecer de você ter que fazer, Deus queira, no Canecão, no Maracanãzinho. E aí você vai, óbvio, vai ter um microfone, mas o corpo vai se ampliar, né? Porque não tem como negociar isso. Depois eu posso te passar o link do Masango Banda, porque é engraçado como um americano, que o Edward Hall é americano, e um africano falando da mesma coisa, com óticas diferentes, porque são experiências diferentes. Tem uma coisa muito bonita do Zumthor, que a voz poética é ao mesmo tempo profecia e memória. E essa questão da profecia me veio na cabeça quando o Aldir Blanc fez O Bêbado e o Equilibrista, né? A Volta do Irmão Denfield, né? Ali tinha memória e profecia, né? A memória do que o país estava vivendo, né? E a profecia de que aquilo um dia podia mudar. Você falou da Argentina hoje, é impossível a gente não estar afetado pelo que está acontecendo na Argentina, a gente passou por isso, né? Quer dizer, está passando ainda, porque não acabou, e a gente sabe disso, mas a questão da ignorância, a questão da falta de sensibilidade. E, para fechar, porque eu só posso elogiar o seu trabalho, a orientação da Ana, né? As pessoas, os professores que participaram da qualificação, né? Porque está muito bem estruturado, é um material riquíssimo para pesquisa, não tem gordura, você não peca por excesso e nem por falta. Isso é muito difícil, porque às vezes, claro que nós temos a sua orientadora, é muito boa, que eu sei, mas tem a ver com o seu rigor, porque você é um cara tinhoso, que eu sei. E para fazer um trabalho acadêmico, a gente não pode esquecer que ele não tem que ficar na estante da biblioteca ou esquecido, ele tem que circular. É uma obrigação da academia devolver para o público, para os pesquisadores, porque é muito chato ler uma dissertação e você ficar entediado com ela. E a sua, pelo contrário, ela é deliciosa de ler. Então, eu só quero te elogiar o seu trabalho e as questões que eu falei aqui sobre essa questão da prosa e da poesia, que eu gostaria que você falasse um pouco disso. Talvez seja a única coisa que eu gostaria que você falasse, é sobre essa questão da pedagogia, do treinamento. O que você acha que trabalhar a poesia mesmo, o poema, seja ele um poema em verso, seja ele um poema quebrado, seja ele um poema em prosa, porque tem poemas em prosa, o que isso ajuda um ator ou uma atriz a se desenvolver, a desenvolver a sua comunicação, a sua autoestima, né, a sua leveza, a sua intimidade, né? E como isso também, aí já um desdobramento, como isso pode auxiliar não só no teatro, né? Por exemplo, a televisão trabalha com intimidade. Muito, microfone aqui, todo mundo fala aqui. O cinema também, a câmera. E uma coisa, a gente está aqui numa outra instância. A gente falou de íntimo, público, pessoal e social. Que espaço é esse que a gente está? A gente não está no mesmo lugar, é um espaço virtual, né? Como é que a gente consegue fazer com que isso aqui fique próximo?
né? Não fique absurdamente frio, né? E você começou lindamente falando um poema, fechou falando um poema. Eu só podia dizer que a gente precisa disso, mais poesia na nossa vida. Muito obrigado. Obrigada, Isaac. Muito bom te ouvir. Estávamos ansiosos, né? Renato queria muito te ouvir, eu também. Vamos à resposta, Renato.